Olá, pessoal. Nós tivemos uma aula de traumatologia, ortopedia e reumatologia que eu mostrei para vocês que, na realidade, é uma síndrome B. Como nós tivemos, no decorrer da aula, algumas curiosidades de várias coisas, então eu resolvi fazer para vocês um resumo da aula, para que vocês também possam se guiar por esse resumo, até para vocês poderem estudar. O que é síndrome B? B indica, no primeiro momento, dor nas articulações, músculos, tendões. Traduziria-se como artrite, artrose, febre reumática, artrite reumatoide, gota, fibromialgia, ou seja, todas as patologias músculos esqueléticas que nós conhecemos. Então, as manifestações da dor, no caso, seriam a sensibilidade ao tocar, processo inflamatório com limitação de movimento, edema ou inchaço, como queiram, formigamento, etc. Bi significa o quê? Obstrução da circulação do Ti e do Xue. Isso significa bi. Aonde tiver, perdão, no corpo, essa obstrução, aonde não estiver circulando o Ti e o Xue, nós chamamos de síndrome bi, tá? Então, a bi, na realidade, ela vai até além da, da participação, digo, de uma articulação, de um músculo, de um tendão ou de um ligamento. A bi, na realidade, ela pode ser até uma obstrução a nível da pele, tá? Isso é bi. Uma dor de dente é bi, porque tem uma obstrução do Ti e do Xue. Então, essas manifestações que nós convencionamos falar delas principalmente nas alterações músculo-esqueléticas, elas podem também acontecer em qualquer outro tecido do nosso corpo, tá bom? Então, a etiologia da BIA é a dor e a sensibilidade que são resultantes desta obstrução de Ti-Xue, tanto nos canais quanto nos colaterais, e por invasão de quê? Vento, frio, umidade e calor. Então, a gente está falando se é uma invasão de vento, frio, umidade e calor, nós estamos falando de fatores patogênicos externos ou exógenos, sejam eles os climáticos naturais, né? Cada estação tem o seu clima, ou os climáticos artificiais, tipo vento do ventilador, do ar-condicionado que é mais frio, ou de um aquecedor e etc. Então, isso pode resultar da insuficiência do tiro original junto com o tiro de defesa, que permite que o agente patógeno invada. Agora, é um detalhe, e gerando a obstrução do Ti-Xue. Mas muitas das vezes, mesmo que o teu Ti de defesa esteja forte, mas se a exposição for muito prolongada, pode acontecer a invasão do patógeno, gerando essa estagnação, consequentemente, essa estagnação gera dor, tá? O quadro clínico, geralmente, que você vai ter, o principal sintoma é dor articular, acompanhada de entumecimento, uma rigidez e um inchaço dos músculos. Os casos mais crônicos, né, pode até ver deformidade articular, que aí já é um outro tipo de classificação da BI, mais para frente a gente vai ver. Nessa classificação, a gente tem a bimovente ou migratória, a bidolorosa, por isso que a gente não gosta de falar que bi é só dor. Porque se a gente falar que bi é só dor, a gente vai ter na classificação bidolorosa dolorida ou bidolorida dolorosa. Não. Bi é estagnação de Ti-Xue. Pode ser a movente, pode ser a dolorosa, pode ser a fixa e pode ser a calor. A movente ou migratória é aquelas que a gente tem no quadro de vento, que é uma característica do vento se movimentar de uma articulação para outra. Existem as limitações dos movimentos, sensibilidade, a área fica sensível principalmente ao toque, e dor nos músculos e nas articulações estão sofrendo o ataque desse vento. Característica geralmente de aversão ao vento. Sabemos que o vento é um grande inoculador de outros agentes patógenos, então pode ser que haja aversão ao vento, vento frio ou vento calor. Para quem já estudou língua, a língua fica com essa burra fina, mais delgada e pegajosa. O pulso, perdão, é flutuante, porque
é um agente patógeno externo. E está rápido porque o vento tem uma característica mais de calor, mais yang, perdão. Tratamento, a gente tem que regularizar a circulação do Qi e do Shui, eliminar o vento, no caso do frio, dispersar ou aquecer, e se tiver umidade, drenar a umidade, porque quando a gente fala de edema, a gente está falando que tem umidade. E tem uma observação aqui que é o seguinte, que quando o vento circula, perdão, quando o sangue circula, o sangue circulando, o vento é extinto. Porque aonde não tem sangue, fica mais fácil para o vento entrar. Então, o princípio básico da acupuntura, como eu falei em sala, é fazer circular o quê? O Qi e o Shui. Todos esses pontos aí vão ajudar a, a trabalhar essa questão do vento. Lembra que eu falei para vocês que todo ponto que tem um nome com Feng trabalha vento? Então, o VB20, que é Feng Shi, o V16, Feng Fu, o IG11 já é para poder tirar calor, o B17 para melhorar a circulação do sangue, o baço 6 é a reunião dos três yin dos pés, e o baço 10 é o que faz o sangue circular, então a gente acaba removendo esse vento. Eu não vou meter muito aos pontos, não, porque o mais interessante é a gente entender essa fisiopatogenia da BI. No caso, a movente é vento. A dolorosa é a por frio, que ela tem a característica de uma dor severa, que é bem localizada e que é agravada pelo frio, aliviada pelo calor. Então, nesse caso, a moxa é muito interessante. E ela não, nessa bia aqui você tem o edema, mas você não vai ter sinal de inflamação, ou seja, a articulação ou o músculo ele não vai estar quente nem vermelho. Pode estar edemaciado, mas ao toque ou a temperatura normal ou frio e é um edema claro, não é um edema vermelho. O pulso fica mais preso, né? A língua fica vermelha clara com essa borra fina e branca por causa do frio. Tá? O tratamento é eliminar o frio através da conservação e tonificação do yang. Pede para utilizar agulha e moxa. Tá? VG4 com B23, que é o Migman, que é o portão da vitalidade, que é o VG4, e o B23 é um ponto de assentimento do rim. Pode fazer moxa em bastão, ou, se vocês quiserem, vocês também podem fazer a moxa em caixa, aquele bercinho de moxa com aquela lã de moxa. Utilizar também o VC4 e o VC8, lembrando que para fazer moxa no VC8 tem que proteger, tá? A cicatriz umbilical. Cuidado quando for proteger a cicatriz umbilical com sal, porque tem gente que tem alergia ao iodo. Se você colocar o sal direto ali e ela tiver alergia ao iodo, pode gerar uma ferida, um processo inflamatório na cicatriz umbilical. A bifixa é gerada pela umidade. É uma dor localizada, mas o que mais caracteriza isso é a sensação de peso no corpo, né, e nas extremidades. Até aí na transparência do data show está perdão, é no corpo e nas extremidades. Formigamento, edema nas articulações, piora com o tempo chuvoso, com climas úmidos, a língua fica demasiada com essa burra gordurosa mais clara e o pulso fica o quê? Escorregadio, que é característico da umidade, fica lento e mais profundo. Esse tratamento é o quê? Dissolver, resolver, drenar essa umidade. Independente de qualquer coisa, quando tem umidade, nós temos que tonificar o baço, né? Provocar sudorese suave para eliminar, junto com a urina, essa umidade. Pode ser usada a acupuntura e moxa e pode também fazer aquele sistema de usar agulhas aquecidas. Pontos mais comuns, o E36, o baço 5, o baço 9, e eu colocaria aí também o E40 e pontos para poder facilitar essa drenagem, abrindo o triplo aquecedor. Ficaria bem legal, ficaria show. E a bicalor. Essa bicalor, ela tem como etiologia o vento frio e a umidade, que à medida em que eles tentam penetrar no corpo e vão brigando com o Ti de defesa, eles vão gerando calor. E aí eles acabam se infiltrando no nosso corpo mais profundamente e apresentando um quadro de calor, principalmente se o paciente já tiver previamente uma deficiência de Yin.
tá? Isso é importante. A gente sempre está alerta para as deficiências que o paciente possa vir a apresentar no caso da BI, tá? Característica é uma dor em uma ou em várias articulações. Aí, nesse caso, como é uma bicalor, já vai apresentar o edema, a articulação já fica inchada, vermelha, você não consegue palpar, porque a dor é muito intensa, e detalhe, é um quadro de excesso. Como é um quadro de calor, pode apresentar um quadro de sede, tá? Principalmente caso mais agudo. A língua fica bem vermelha, mais para vermelha escura, sabor amarela, e o pulso fica rápido e escorregadio porque tem umidade. Escorrega e rápido por causa do calor. A gente tem que drenar, tirar essa umidade e tirar esse calor, tá? E ajudar também, porque como ela vem de etiologia que pode ser tanto o vento, o frio ou a umidade, pode ser um dos três ou dois juntos, ou até mesmo os três juntos, que é o caso mais comum, então o que, que a gente faz? A gente trabalha visando tudo, tirar o vento, tirar a umidade, tirar o quê? O calor. Aí você tem pontos aqui que é o VG14, que regula o yang do corpo, o IG11 para poder tirar calor, o IG4 que faz circular, pode colocar um baço 6, que é a reunião dos três dos pés, para melhorar essa possível deficiência de latente que o paciente possa vir a apresentar, e qualquer outro ponto que você queira para poder drenar, o E40, o VC4, o próprio VC7, o VC17, o VC12, o VC7, pode pegar o pericárdio 6, o TA5, o TA8, existem várias opções para a gente poder trabalhar e drenar isso. E detalhe, essa bicalor, ela já tem a característica da artrose e já tem uma característica também da artrite reumatoide, tá? Já tem essas características. Aqui ele fala da escolha de pontos distais, locais. Eu não acho isso muito interessante para a gente, não, tá? Porque a gente tem por objetivo remover essa obstrução, fazer circular a energia nos canais e nos colaterais e regular o tio Chue. Sabendo qual é o fator patogênico, entendendo qual é o fator patogênico, a gente elimina esses fatores patogênicos, seja o vento, o frio, a umidade ou o calor. Pontos distais ou pontos locais, incluindo os pontos chassi, que são os pontos dolorosos, pontos adjacentes, que são aqueles mais próximos, mas que não ficam na articulação acometida, é mais fácil da gente encontrar. Eu acho mais interessante falar de pontos de acordo com o padrão, tá? Que eu acho mais interessante para a gente trabalhar isso. No caso da bi tipo vento, que é o errante, que é o migratório, a gente pode trabalhar aí os pontos da bexiga, o 12, o 17, o 18, o VB31, 39, perdão, VB31, VB39, VG14 e o TA6. Todos esses pontos vão trabalhar e expelir vento, excetuando, como eu coloquei aí, o B17 e 18, que vão nutrir sangue. Poderia ter colocado um baço 6, poderia colocar um baço 10, que é para ajudar também a circulação desse sangue. Podemos harmonizar todos esses pontos, mas o interessante seria tonificar o B17 e o 18 e os outros que expelem vento. Como é um quadro de excesso, a gente poderia dispersar, tá? Então, fica a critério do que cada um aí pode gosta da maneira que cada um aí gosta de trabalhar. No caso da bi do frio, que é a que a gente chama de dolorida, que é aquela bi fixa, a gente pode tonificar e usar a moxa mais para os quadros crônicos. Nos agudos, a gente harmoniza. Eu acho muito interessante trabalhar com a moxa, tá? Pode aquecer a agulha, pode fazer, mas a moxa é importante porque é um quadro de frio, principalmente no B23 e o VG4, que até eu esqueci de colocar, eu coloquei o VG3, mas não coloquei o VG4. Fazer moxa no VG4, que é o Ming-Men, que é o portão da vitalidade, fazer moxa no B23, principalmente com aquela caixinha, com aquele berço de lã. Se não quiser fazer com aquilo, pode fazer com a moxa em bastão ou até mesmo em carvão, para quem não pode fazer fumaça, etc. Mas é fundamental aquecer esse paciente.
E a tipo fixa, que é a umidade, mas que é aquela que tem a sensação de peso, tá? A gente pode trabalhar o baço 3 e o 6, o VB34 é 36 e o bexiga 20. Por quê? A gente quer drenar a umidade. O ponto de tonificação próprio do baço é o baço 2. O ponto de fonte do baço é o baço 3. Então, o baço 3 ele serve tanto como qualquer outro ponto para tonificar ou dispersar. Mas eu acho que o ponto de maior tonificação é o 2. Se vocês não quiserem colocar agulha, porque esse é um ponto bom para a memória, porque depois que você bota a agulha no baço 2, tu nunca mais esquece, porque é um ponto dolorido, pode fazer moxa nele, tá? Porque é um ponto fogo de terra. Então, dá para fazer moxa nele que vai ajudar a estimular, a drenar essa umidade, tá? Quando você tiver muito edema, como é muito frequente, você pode usar aquele martelinho de 7 pontos, que é um martelinho que vem com 7 pontinhos de agulha e drenar até que saiam pequenas gotículas de sangue. No Brasil, a gente não tem o hábito de fazer isso, tá? Mas o chinês tem sim esse hábito. E no caso da B tipo calor, que já é aquela deformante, já é a artrite, já é artrite reumatoide, já é artrose, já está misturado com fibromialgia, um monte de outras coisas, a gente procura sedar, né, dispersar, melhor falando, pode dispersar todos esses pontos que estão aí e procurar fazer circular F3, fazendo circular a energia, dispersa um F2 para poder retirar calor, que vai funcionar bem. E a óssea, até que já ocorre mais nos casos crônicos de longa data, que a gente chama de deformante, que vai se desenvolver a partir de qualquer outro tipo de bis, seja calor, seja o que for. Essa aqui realmente já é artrite reumatoide, já é tudo isso. A gente pode trabalhar com B11 e VB39. B11 é o mar dos ossos, vai ajudar nessa renovação do osso, e o VB39 trabalha o mar das medulas, que fornece essência para poder formar os ossos. Obviamente que não estão aí todos os pontos que a gente poderia trabalhar, que nós poderíamos trabalhar. Porque, como eu falei para vocês, o que acontece? Quando a gente fala de músculo esquelético, a gente tem que lembrar o quê? Músculo, tendão e ligamento. Músculo, baço, principalmente a parte carnosa, como o chinês fala. Os tendões e ligamentos. O fígado leva o chuê, a vesícula leva o ti, e osso, a gente tem que lembrar do quê? Rim. Então, se nós trabalharmos isso, associado a pontos locais, como a gente já citou, mas não se ateve muito, a pontos distais, ou usando até mesmo uma técnica contralateral, dá para a gente ter um bom resultado. Lembrando que, em alguns casos de patologias crônicas, a gente tem uma melhora, mas isso não quer dizer que o paciente vai ter uma cura, mas a gente vai dar uma melhor qualidade de vida para ele. E dor na parte inferior das costas e ciáticas, a etiologia geralmente é trabalho, atividade física sexual excessiva, pode ser também a gravidez, o parto, ou até mesmo invasão de patógenos externos, tá? Exercício inadequado, postura inadequada, trauma, tudo isso. Então, o que a gente faz? Quando é um caso de retenção de frio e umidade ou estagnação do Ti-Chue por causa do esforço repetitivo ou até mesmo a deficiência do rim, a gente vai ver essa etiologia para poder o quê? Tratar. Quadro agudo geralmente é proveniente de frio e umidade ou estagnação de Ti-Chue pelo esforço, até pela mudança de posição. Então, são importantes a gente trabalhar pontos distais, tomar cuidado na hora de botar ponto local para não exacerbar a dor, harmonizando ou dispersando, e o B40, o B10, o ID3 com B62, VG26 também, o B59 são pontos interessantes para a gente poder trabalhar distalmente. E os locais,
o VG3, VG4, B23, VG8, B32, B23, mas cuidado com a hipersensibilidade que muitas das vezes o paciente apresenta. Nos casos crônicos, que já seriam mais, como a gente viu aqui no item 3, uma deficiência do rim, então o que a gente tem que fazer? Tonificar essa deficiência do rim e retirar o frio, a umidade e a estagnação de Xixue que estiver associado. Então, B23, B26, B54, tá? Pontos distais, a gente tem vários, B11, baço 3, vesícula biliar 39, C7 para acalmar a mente, VG20 para tirar vento, B60 que retira a dor dos membros inferiores. Então, seria interessante a gente poder trabalhar isso sempre com cuidado, né? Porque toda patologia crônica depaupera a essência. A gente não pode esquecer isso. Toda patologia crônica depaupera a essência. Outros quadros crônicos, né, da BI, que é da síndrome da obstrução dolorosa, que eu não gosto desse nome, eu prefiro BI, é a deficiência de Tissue. Então, a gente tem que lembrar que quem é que forma sangue? Primeira coisa que a gente pensa é baço, depois a gente lembra que o rim dá a essência, depois a gente lembra que o coração formata e que o fígado armazena. Então, eu posso trabalhar todos esses pontos que estão aí, mais pontos do coração para poder acalmar a mente. E na formação de sangue, o C8 e o pericárdio 8, que são pontos do fogo, são muito interessantes de serem trabalhados. Umidade nas juntas tem que drenar a umidade, tá? Não tem jeito. Tem edema, tem que drenar. E para estagnação de sangue, fazer o sangue o quê? Circular. Eu gosto muito do baço 10. O baço 17 ajuda na formação. O G11 vai tirar calor e tal, mas eu gosto muito do baço 10 para fazer circular sangue. No caso de deficiência de fígado e rim, esses pontos são interessantes, mas o ponto de tonificação do fígado é o F8. O R3 serve para tonificar, mas eu prefiro, não coloquei aí, o R7. Tá? Colocaria um F8 e um R7 tonificando. Obviamente, meus queridos, que nós não precisamos, nós não necessitamos utilizar todos esses pontos. Tá? Nós vamos utilizar pontos que nós temos mais confiança, mais intimidade no nosso dia a dia. Tá? Aquele que você já sabe, por exemplo, eu já sei que um F8 tonifica o fígado, eu sei que um R7 tonifica o rim, não necessariamente que eu precise pegar mais pontos. Eu posso trabalhar com esses dois pontos e acabou. Tá? Mas isso aí vai ficar a critério de cada um de vocês. Tá? O nosso resumo é esse. Por esse resumo, vocês podem até estudar para a prova de vocês. Não precisa ficar preocupados com essas questões de prova. E esse resumo, para vocês também guardarem para futuro vocês poderem estudar. Tá? Um abração para vocês, um bom final de semana, tudo de bom e até a próxima aula.